Olá, bem-vindos à apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa do mundo da Fundação AIS. Neste momento, a Ajuda à Igreja que Sofre está a apresentar este relatório em direto aqui em Lisboa e em simultâneo também com as principais capitais europeias, mas também com a diferença horária, claro, em países como os Estados Unidos, as Filipinas ou o Canadá, por exemplo. Estamos na sede da AIS, em Figueiras, em Lisboa, mas este vai ser um evento que vai decorrer todo ele online, via Zoom, e vai ser transmitido, ou está a ser transmitido através das redes sociais do Facebook, da Fundação AIS, mas também da Agência Eclésia, que agradeço desde já também toda a colaboração, todo o apoio técnico que nos está a prestar para esta emissão em direto. A apresentação em si do relatório vai ser da responsabilidade do Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que já está connosco desde a sede da Fundação Carlos de Gulbenkian, também em Lisboa, e vamos ter também uma intervenção da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS em Portugal, que está aqui comigo na sede da AIS. Nós temos cerca de 40 minutos, a sessão vai ser gravada e todas as pessoas que estiverem a assistir a esta sessão e que queiram colocar alguma questão que depois, na parte final, vão ser respondidas tanto pelo Dr. Guilherme de Oliveira Martins como pela Catarina Martins de Betancourt. Por uma questão de gestão de tempo, como calcularão, faremos uma síntese das principais questões que serão depois reformuladas para serem respondidas na parte final. Ao longo da sessão vamos ter também uma pequena mensagem do cardeal Mauro Piacenza, que é o presidente internacional da Fundação AIS. Iremos também exibir um vídeo produzido pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, em que vamos sintetizar os principais temas, as ideias, força deste relatório. Para já, uma primeira palavra de boas-vindas também da nossa diretora, da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, bom dia a todos os participantes. Eu gostaria de começar esta sessão por agradecer em nome da Fundação AIS ao Dr. Guilherme de Oliveira Martins pela sua presença e por ter aceito o nosso convite para estar hoje connosco aqui nesta apresentação do nosso relatório da liberdade religiosa no mundo, que já vai na sua 15ª edição. Este relatório é sem dúvida um instrumento de informação para todos aqueles que são interessados sobre este direito fundamental individual à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, que é conhecido como o direito à liberdade religiosa. O nosso trabalho baseia-se nas definições fornecidas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, no seu artigo 18º, e é inspirado também na doutrina social católica. Utilizamos estudos de caso de fontes públicas e informação da Igreja Universal, e o nosso objetivo é informar o público em geral, de forma factual, sobre o verdadeiro estado global da liberdade religiosa e sobre as perspectivas deste direito no futuro. O relatório sobre a liberdade religiosa no mundo é o único relatório global e periódico feito fora dos Estados Unidos e por uma organização católica e que aborda o Estatuto da Liberdade Religiosa em 196 países do mundo e abrange todas as principais religiões. É um relatório publicado de 2 em 2 anos em 6 línguas diferentes. Os autores do relatório da liberdade religiosa do mundo não são diplomatas ativos, mas são sim académicos, são jornalistas, são missionários, são especialistas neste tema da liberdade religiosa, bem como nas regiões sobre as quais reportam. Este relatório é fundamental na nossa missão de dar a conhecer, de denunciar as situações, os países onde há discriminação e perseguição com base na religião de cada um. Mais uma vez, agradeço a todos a vossa presença e no fim desta sessão é importante que cada um de nós também possa denunciar, dar a conhecer aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, a situação da liberdade religiosa no mundo. Muito obrigada. Bem, obrigado, Catarina. Antes de passar a palavra ao Dr. Guilherme de Oliveira Martins para a apresentação formal, digamos, do relatório, vamos então ver uma pequena mensagem que nos foi enviada pelo cardeal Mauro Piacenza, que é o presidente internacional da Fundação AIS. Devo dire che il grosso lavoro di questo momento è, oltre a quello normale di sovvenire alle necessità pastorali della Chiesa nei luoghi dove è necessario e negli ambiti dove è necessario, direi che soprattutto
è stato la redazione del rapporto sulla libertà religiosa, e questo è stato un po' il grosso lavoro di tipo intellettuale e di ricerca, ecco, insomma. La libertà religiosa è il nucleo fondante di tutta la libertà, di tutte le libertà, perché tocca la coscienza, quindi la libertà di coscienza è la libertà afferente alla dignità di ogni persona umana, che non può essere calpestata per nessun motivo e da nessun governo, e da nessuna politica e da nessun piano particolare. Foi o cardeal Mauro Piacenza a destacar a importância da liberdade religiosa como estando intimamente ligada à dignidade humana, insistindo que não pode, e a frase é dele, que não pode ser espezinhada por nenhum motivo, nenhum governo, nenhuma política, nem nenhum plano específico. Uma excelente deixa para passar a palavra ao Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que está connosco desde a sede da Fundação Carlos de Gulbenkian, em Lisboa, onde é administrador executivo. Figura maior da cultura portuguesa. Recordo apenas que o Dr. Guilherme de Oliveira Martins foi presidente do Tribunal de Contas entre os anos de 2005 e 2015, foi também deputado, foi ministro da Presidência, foi ministro das Finanças, foi ministro da Educação e presidiu ainda ao Centro Nacional de Cultura. Um currículo enorme que dá também um peso muito particular a tudo aquilo que ele diz. É por isso mesmo que nós estamos aqui para ouvir a palavra, pois, ao Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Muito bom dia. É para mim um especial gosto e uma especial honra a apresentação do relatório 2021 sobre a liberdade religiosa no mundo. Como já foi dito, é um projeto da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, e apesar de ser um esforço muito grande envolvendo 196 países, um relatório publicado em 6 línguas, de 2 em 2 anos, a verdade é que há uma preocupação fundamental, como aliás acaba de ser dito, é a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, o respeito mútuo, constituem elementos centrais relativamente aos direitos fundamentais da pessoa humana e, sobretudo, em relação à dignidade humana. Apesar de a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre ser uma fundação católica, o certo é que este relatório procura dar uma visão objetiva, uma visão de conjunto relativamente a uma situação que nos deve ocupar a todos. Um apelo à paz, à tolerância, ao espírito da dignidade humana e aos direitos fundamentais de todos. O certo é que este relatório revela-nos casos de violação da liberdade religiosa de vários graus. Temos, antes de mais, os casos de perseguição em 26 países, onde vivem 3,9 mil milhões de pessoas, mais de metade da população mundial, e nestas situações de perseguição, que nós assinalamos no relatório com a cor vermelha, nós temos 12 países africanos onde há investigações e, designadamente, situações de possível genocídio. São situações graves que obrigam à atenção da comunidade internacional. Além destas situações de perseguição, nós temos as situações de discriminação. Em 36 países, onde vivem 1,24 mil milhões de pessoas. Aqui nós registramos pequenos progressos em 9 países, mas infelizmente o retrocesso em 20. A terceira situação que encontramos está sob observação. São 27 países nos quais nós
encontramos sinais preocupantes que obrigam ao envolvimento de todos, autoridades, sociedade civil, cidadãos, para que a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, e aqui a liberdade religiosa e a liberdade de consciência, tal como está formulada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 18, diz-nos que temos que preservar essa liberdade de consciência. É a liberdade de ter ou não ter religião, mas, sobretudo, é a liberdade de garantir que nós respeitemos aquilo que é, afinal, a esfera de afirmação da liberdade, da igualdade, da solidariedade de todos. Temos situações graves de crimes de ódio, ataques por preconceito contra pessoas e bens religiosos. Há 3 situações que nós salientamos especialmente. Na Nigéria, a situação de rapto em massa de crianças em idade escolar, a situação em Moçambique, que nos últimos dias, infelizmente, temos visto na imprensa internacional, violência em espiral e fora de controlo, e temos a situação no Paquistão de violência sexual e conversão forçada. Além destas 3 situações, não podemos deixar de ver com preocupação o que ocorre no Chile relativamente à queima de templos religiosos e de igrejas, que põe em causa severamente aquilo que é um regime constitucional, um regime de primado da lei, um regime de respeito da diversidade de opções de consciência. A liberdade religiosa é violada e nós não podemos esquecer que essa violação ocorre num terço de países do mundo onde vivem cerca de 2/3 da população mundial. O facto de analisarmos a situação por graus de gravidade, o facto de apontarmos situações concretas, o facto de pormos a tónica no facto de não poder tolerar o progresso de violência. A violência atrai a violência suscita a violência. Há situações que nós não podemos deixar de referenciar. As redes transnacionais jihadistas, a situação da cibercriminalidade, a expansão de meios de recrutamento de agentes violentos, a situação em que minorias religiosas são culpadas, por exemplo, no que se refere à situação pandémica, a perseguição por governos autoritários e por grupos fundamentalistas que encontramos na Ásia, a violência sexual utilizada como arma contra minorias religiosas, as tecnologias de vigilância repressiva visando grupos religiosos, o facto de termos 30 milhões de muçulmanos na China e em Myanmar, designadamente a situação dos Rohingyas a enfrentar perseguição severa, a subalternização dos meios anti-violência, designadamente no que se refere à educação das religiões e para as religiões. É indispensável que o diálogo interreligioso seja um fator de paz, e para que o diálogo interreligioso seja um fator de paz, é indispensável que haja um conhecimento
mútuo, rigoroso, relativamente à força, à importância, ao significado das religiões. E, infelizmente, tem havido uma subalternização dos meios anti-violência. Temos ainda as situações de perseguição indireta, através da imposição de lógicas puramente relativistas que põem em causa a essência da própria liberdade. E não podemos deixar de salientar o facto de a fraternidade humana constitui um fator essencial para a paz mundial. Não podemos esquecer, há dias deixou-nos o padre Hans Küng, que dizia: não há paz entre as nações sem paz entre as religiões. Permito-me salientar a importância da declaração conjunta do Papa Francisco com o grande imã Al-Taib, que significa, afinal, um apelo à paz e um apelo contra a escalada de violência. A liberdade religiosa ou de crença protege os seres humanos contra todas as formas de coerção, intimidação e discriminação. Este ponto é essencial porque está no coração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não há direitos humanos reconhecidos por todos e para todos sem esta liberdade de crença, sem esta liberdade de consciência, sem esta liberdade religiosa. Viver juntos numa sociedade pluralista e democrática requer uma cultura de respeito mútuo. E é este respeito mútuo que tem que ser salvaguardado. E não há respeito mútuo sem essa liberdade de consciência e religiosa, proclamada de uma forma absolutamente essencial, e não podemos esquecer, pelo Concílio Vaticano II. Foi uma declaração essencial, pioneira, de que não nos podemos esquecer e que temos que prosseguir. Estamos, pois, e afinal, perante um dos fundamentos cruciais de uma sociedade livre, de uma sociedade democrática, de uma sociedade assente na dignidade humana. Ok, obrigado. Peço desculpa por este pequeno delay, uma questão meramente técnica. Obrigado, Dr. Guilherme de Oliveira Martins, pelo seu excelente contributo para melhor conhecermos e interpretarmos todos os dados que nos são apresentados neste relatório, neste extenso relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, dados que, Catarina, podemos sintetizar apresentando também alguns gráficos. Eu recordo, nós estamos numa sessão em direto e antes de passar a palavra à Catarina, eu também recordo que esta sessão está a ser gravada e que estamos a recolher as perguntas que nos queiram, no final, colocar ao Dr. Guilherme de Oliveira Martins e também à Catarina Martins Tencourt, que é a diretora da AIS. Catarina, vamos então a esses gráficos. Vamos então aos gráficos, fazer um breve resumo de tudo o que já foi dito, mas visualmente conseguimos então ver que a liberdade religiosa então é violada em quase 1/3 dos países do mundo, portanto num total de 196 países, 62 enfrentam violações muito graves da liberdade religiosa e destes 62 países, 26 sofrem perseguição e 36 sofrem discriminação. O número de pessoas que vivem nestes 62 países com graves violações à liberdade religiosa representam 67% da população mundial, cerca de 5.200 milhões de pessoas, já que os piores infratores incluem alguns dos países mais populosos do mundo, como a China, a Índia, o Paquistão, o Bangladesh e a Nigéria. Nos 54 países de África, um continente onde verificamos um aumento da violação da liberdade religiosa, há 23 países com violações e em 12 há perseguição extrema.
As principais causas que atacam a liberdade religiosa são os governos autoritários, o extremismo islamita e o nacionalismo étnico-religioso. No período em análise, verificámos que em 30 países do mundo cometeram-se assassínios por causa da fé. Em 42 países do mundo, mudar de religião ou abandonar a religião implica graves consequências legais e ou sociais. As redes transnacionais jihadistas, espalhadas ao longo da linha do Equador, aspiram a ser califados transcontinentais. Há uma crescente violência jihadista que se estende do Mali a Moçambique, na África subsaariana, às Comores no Oceano Índico e às Filipinas no Mar do Sul da China. Verificámos no nosso relatório que em muitos países houve um impacto da pandemia Covid-19 na liberdade religiosa. Assim, as minorias religiosas foram em muitos países culpadas pela pandemia, isto é, nos países onde já existiam preconceitos contra as minorias, houve um aumento da discriminação durante a pandemia da Covid-19, por exemplo, através da recusa de acesso à ajuda alimentar e médica. Como consequência, também verificámos um aumento do cibercalifado, que está em expansão global e que é agora um instrumento utilizado para recrutamento e radicalização online no Ocidente. Outro impacto da pandemia foi a limitação desproporcionada na prática e no culto em muitos países. Ok, obrigado, Catarina. Mais uma vez, sublinhamos aqui alguns dos dados principais que compõem este relatório. Como eu disse há pouco, nós temos algumas questões para colocar que fomos recolhendo ao longo desta sessão. Nós selecionámos 3 perguntas. Haverá outras, obviamente, mas estas 3 perguntas são, de alguma forma, traduzem um pouco o sinal da importância que este relatório e também aqui a atualidade tem em relação à questão da liberdade religiosa. São 3 questões, uma delas tem a ver com a presidência portuguesa da União Europeia e uma cimeira com a Índia, tem outra questão relacionada com Cabo Delgado e ainda uma outra sobre os sinais de intolerância religiosa no espaço europeu. Bom, reformulando as perguntas, as várias perguntas que fizemos, uma delas é, tendo em conta, portanto, a presidência portuguesa da União Europeia neste primeiro semestre e considerando que está prevista, portanto, a tal cimeira da União Europeia-Índia, o Governo de Lisboa deveria colocar a questão dos direitos humanos neste país, na Índia, nomeadamente a liberdade religiosa, como tema de destaque. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que nos responda a esta questão. É indispensável haver uma grande coerência relativamente à situação perante a qual nos encontramos. O tema dos direitos humanos é um tema transversal, é um tema que se manifesta de facto em todo o mundo e deve ser afirmado como questão de princípio, designadamente para o respeito e a salvaguarda da própria Carta das Nações Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É por isso indispensável que estas questões sejam colocadas com uma grande serenidade e um grande rigor. Há pouco eu disse que é indispensável combater a radicalização e designadamente a situação perante a qual nós podemos encontrar-nos se a violência chamar à violência. Portanto, os princípios têm que ser claros, os princípios estão claramente afirmados e deve haver uma preocupação de um diálogo efetivo entre países, num diálogo efetivo na comunidade internacional, para que o respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Carta das Nações Unidas, que são pressupostos cruciais para termos liberdade religiosa, não sejam esquecidos.
Muito bem, Dr. Guilherme de Oliveira Martins, coloco a mesma questão à Catarina Martins Tencoura, diretora da AIS. Recordo, vai haver uma cimeira, Portugal está neste momento com este primeiro semestre com a presidência portuguesa da União Europeia, vai haver uma cimeira entre a União Europeia e a Índia, se o governo de Lisboa deve ou não colocar esta questão dos direitos humanos, nomeadamente da liberdade religiosa, nessa cimeira como um lugar de destaque. Sem dúvida, de facto é uma oportunidade que o nosso governo, estando na presidência da União Europeia, tem de chamar a atenção, de focar esta questão da liberdade religiosa de cada um, porque efetivamente, e se olharmos para o nosso relatório, nós verificamos que a situação se tem deteriorado na Índia nos últimos anos e por isso é importante que o governo, neste caso a União Europeia, uma só voz, faça este esforço no sentido que haja respeito e que haja de facto uma forma diferente de olhar para a liberdade religiosa neste país tão populoso como é a Índia e que tem tanta influência no mundo. Muito bem. Uma outra questão que seria quase que inevitável que fosse colocada tem a ver com o Cabo Delgado e a situação de facto desastrosa no plano humanitário que se está a viver esta região norte de Moçambique. Várias pessoas referiram essa questão, tanto que Cabo Delgado está a ser palco de ataques terroristas desde 2017 e pergunta-se qual deve ser o papel de organizações como, por exemplo, a Fundação AIS na ajuda a estas populações e o que é que pode também ser feito a nível internacional na ajuda ao governo de Moçambique e também às populações. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, o que nos tem a dizer sobre esta questão? Cabo Delgado, os ataques terroristas no norte de Moçambique. Como compreende, é um tema de uma enorme sensibilidade e de uma enorme dificuldade. Uma vez que encontramos a fragilidade nestes Estados, a fragilidade para garantir a própria segurança das populações. Portanto, não é um tema fácil, nem é um tema que permita grandes considerações abstratas. Não. É indispensável que haja uma intervenção corajosa por parte do Estado moçambicano. Esta questão é absolutamente crucial para não gerar situações de vazio de autoridade. O vazio de autoridade é que suscita estas situações. E, portanto, deve haver um apoio da comunidade internacional para que não haja vazio de autoridade e para que haja a possibilidade efetiva de proteção e salvaguarda das populações. A situação é dramática, é indispensável que todos ajudem estas populações e, desagradamente, as organizações da sociedade civil, as organizações da base religiosa não podem deixar de ter um papel positivo, sobretudo na proteção das pessoas que estão vulneráveis e que são objeto de violência e de morte. Muito bem, obrigado mais uma vez, Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Catarina, esta questão que foi colocada por algumas das pessoas que estão a assistir à apresentação do nosso relatório, Cabo Delgado, palco de ataques terroristas no norte de Moçambique, crise humanitária, o papel da Igreja, neste caso o papel de instituições como a Fundação AIS. Qual deve ser desse papel, então? Bom, é um papel extremamente importante porque não nos podemos esquecer que esta situação que se vive em Cabo Delgado já vem desde 2017, não é? Do fim do ano de 2017 até hoje, com mais de 2.000 pessoas que perderam a vida, com mais de 700.000 deslocados e, de facto, sendo Moçambique um país dos mais pobres do mundo, as pessoas desta região são também das mais pobres dentro já de Moçambique, é uma zona muito pobre e, portanto, de facto, só as instituições da Igreja, a sociedade civil, juntando e podendo então ajudar estas populações. No caso, a Fundação AIS pertence a uma plataforma de várias organizações que está, de facto, também no terreno e que está a tentar fazer um lobby positivo neste sentido de trazer esta questão para a agenda política de Portugal também, como presidente da União Europeia. Ao mesmo tempo, nós, Fundação AIS, estamos sem dúvida desde o primeiro momento presente em Moçambique. Moçambique tem sido nos últimos anos
uma das prioridades da Fundação AIS, e no fim do ano passado enviámos também uma ajuda de emergência para a Igreja, para Cabo Delgado, para que a Igreja possa de facto alimentar, vestir, cuidar destas pessoas, destas milhares e milhares de pessoas que chegam sem nada e que precisam da nossa ajuda. Portanto, o papel da AIS e de outras organizações é fundamental, porque sem essa ajuda nós poderemos de facto assistir ainda a uma calamidade ainda maior, uma catástrofe humanitária ainda maior do que aquela que estamos a assistir. Muito bem, e com essa certeza de que a ajuda da Fundação AIS e de outras instituições da Igreja é obviamente para continuar e para reforçar em relação a Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Vamos então à última questão que nos reporta agora para o espaço europeu. Houve várias pessoas que perguntaram, ou que levantaram esta questão, tendo em conta que há de facto um crescimento, e o relatório da AIS dá sinais disso. Há claramente um crescimento de sinais de intolerância ou de desvalorização daquilo que é religioso no espaço europeu. Esta é uma tendência que é preocupante, perguntam, e que pode ser feito ou não para contrariar esta realidade. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, o que é que pode ser feito para contrariar esta realidade, a desvalorização daquilo que é religioso no espaço europeu? É uma situação muito preocupante. Permito-me salientar, como aliás já foi referido, a subalternização dos meios anti-violência. E essa subalternização dos meios anti-violência que nós assistimos, designadamente em alguns países da Europa, significa no domínio da educação e da formação uma menor atenção relativamente à educação sobre as religiões e sobre o fenómeno religioso. Não é possível haver diálogo interreligioso sem haver um bom conhecimento mútuo. Só há diálogo se houver um conhecimento, se houver uma troca efetiva de ideias e se salientarmos a importância crucial do fenómeno religioso. Recordo a etimologia da palavra religião, a dupla etimologia da palavra religião. Religare, o que une, o que é fator de coesão, o que nos remete para o respeito das raízes e de onde vimos, e simultaneamente ainda relegere, quer dizer refletir. Nós muitas vezes esquecemos estes dois elementos, ligar e refletir. E só ligando e refletindo e dando peso, importância ao fenómeno religioso, ao diálogo entre as religiões, é que podemos garantir que haja meios efetivos contra a violência e os sinais que encontramos aqui. Eu permito-me, para os leitores deste relatório, estarem muito atentos relativamente àqueles quadros que depois da minha intervenção aqui foram lembrados e que ilustraram, afinal, o que eu aqui referi. Trata-se, no fundo, de olhar esses sinais e de contribuirmos para que não haja retrocesso, para que haja progressos relativamente ao respeito dos direitos fundamentais. E, portanto, a desatenção relativamente a este tema é perigosa. Muito bem. Sinais de intolerância do que é religioso no espaço europeu. Isto é uma tendência preocupante. O Dr. Guilherme de Oliveira Martins disse agora que sim. Qual é que é a posição da Fundação AIS? Também sim, concordo em absoluto com o Dr. Guilherme de Oliveira Martins e focou este fato muito importante, também é focado aqui no nosso relatório relativamente à educação, que por um lado sabemos que de facto, e os governos cada vez mais têm também esta percepção que esta educação das várias religiões é fundamental, mas ao mesmo tempo também assistimos que cada vez mais esta educação religiosa está a sair das escolas e portanto é aqui um fator que deve ser pensado pelos nossos governos. Outro ponto importante que eu queria acrescentar já à resposta do Dr. Guilherme Oliveira Martins é, de facto, uma das últimas conclusões também do nosso relatório, em que falamos de uma perseguição educada. E eu vou ler aqui uma pequena afirmação do Papa Francisco, que eu penso que resume exatamente o que é isto e que nós, de facto, assistimos hoje em dia a começar a haver uma intolerância com a utilização de símbolos religiosos
ao apagar de alguns símbolos religiosos já da nossa via pública, como em Espanha, como em França, mas termino então falando aqui, lendo uma citação, uma afirmação do Papa Francisco, que diz que a obscuridade silenciosa da consciência do indivíduo ou relega-as para os recintos fechados das igrejas, para as sinagogas ou mesquitas. E isto é, como o Papa Francisco nos diz, a perseguição educada. Muito bem, muito obrigado uma vez mais também. Obrigado também pelas vossas respostas. Espero que compreendam que não terá sido possível, obviamente, responder a todas as perguntas que foram colocadas. Fizemos uma síntese de algumas que nos parecem ser particularmente relevantes, até porque temos um vídeo para mostrar ainda nesta sessão de apresentação do relatório da liberdade religiosa no mundo. Um vídeo que foi preparado pela equipa da Fundação AIS e que retrata as linhas de força deste relatório que temos vindo aqui a falar. A vossa atenção então para este vídeo. Com base numa avaliação de países de todo o mundo, o relatório da liberdade religiosa no mundo 2021, da Ajuda à Igreja que Sofre, conclui que as violações contra este direito humano fundamental se expandiram e aceleraram significativamente desde a nossa última pesquisa em 2018. Cerca de 4 mil milhões de pessoas vivem nos 26 países classificados como sofrendo os ataques mais intensos à liberdade religiosa. Quase 50% destes países estão em África. Nos últimos 2 anos, grupos jihadistas transnacionais que perseguem sistematicamente todos aqueles que não aceitam a ideologia islâmica extrema consolidaram a sua presença na África subsaariana. Embora uma grande parte do território não seja acessível aos trabalhadores da ajuda humanitária, os governos não podem, ou em alguns casos aparentemente não querem resolver a questão. Só recentemente foram criadas forças de intervenção multinacionais para ajudar os governos locais. Na Ásia, a China e a Coreia do Norte são os piores infratores onde a liberdade religiosa é inexistente, assim como também a maioria dos direitos humanos. Na China, o controle estatal é cada vez mais opressivo. A vigilância em massa, incluindo a tecnologia refinada com inteligência artificial, um sistema de crédito social que recompensa e pune comportamentos individuais e a repressão brutal dos grupos religiosos e étnicos impõem a supremacia do Estado. Isto é particularmente evidente através da detenção em massa e dos programas coercivos de reeducação que afetam mais de 1 milhão de pessoas de etnia uigur na província de Xinjiang, na sua maioria muçulmanas. Em Myanmar, os ataques em curso contra cristãos e hindus no estado de Kachin foram lançados à sombra de um ataque maciço e multifaseado por parte de militares e de outros grupos armados contra 1 milhão de habitantes maioritariamente muçulmanos Rohingya no estado de Rakhine. Um desafio crescente à liberdade religiosa na Ásia provém da expansão dos movimentos nacionalistas etno-religiosos. A tendência afeta milhares de milhões neste continente, principalmente em contextos democráticos ou semidemocráticos, como na Índia, com a maioria hindu, e no Sri Lanka, com predominância budista, e em Myanmar. O profundo impacto das violações da liberdade religiosa é mais evidente no Paquistão, onde mulheres e raparigas vulneráveis de grupos religiosos minoritários são raptadas, violadas e obrigadas a mudar de religião nas chamadas conversões forçadas. Os direitos destas raparigas e mulheres são tão amplamente negados que elas se tornam escravas. Nos 36 países marcados a laranja na nossa categorização, a total liberdade religiosa não é desfrutada nem constitucionalmente garantida. Durante o período sob revisão, o presidente Erdogan da Turquia tomou medidas para posicionar o país como uma potência sunita global, ameaçando em simultâneo os direitos de outras crenças. Como exemplifica a conversão da Hagia Sofia em Istambul numa mesquita, o Islão é promovido em todos os aspectos da vida pública. Em alguns estados do Médio Oriente, da Ásia do Sul e Central e nos antigos países soviéticos, a liberdade de culto é garantida, mas não a plena liberdade religiosa. Além disso, em alguns países, a conversão da religião maioritária é proibida por lei, enquanto noutros é suprimida em resultado de fortes pressões sociais. A pandemia da Covid-19 teve profundas implicações para os direitos humanos, incluindo o de liberdade religiosa.
Os grupos militantes aproveitaram-se dos governos que se têm distraído com a necessidade de se concentrarem na luta contra a pandemia. Em África, por exemplo, os extremistas islâmicos aumentaram os ataques, consolidando assim os ganhos territoriais e recrutando novos membros. Os preconceitos sociais pré-existentes contra as comunidades religiosas minoritárias também levaram a uma discriminação acrescida, por exemplo, no Paquistão, onde as instituições muçulmanas de caridade negaram aos cristãos e a membros de outros grupos religiosos minoritários acesso a ajuda alimentar e médica. No Ocidente, as medidas de emergência tomadas em resposta à pandemia tiveram impacto na liberdade de reunião e na liberdade religiosa, suscitando críticas e debates. Neste relatório, introduzimos pela primeira vez uma nova categoria, intitulada Países sob Observação, onde observamos novos fatores que poderão ter um impacto significativo na liberdade religiosa no futuro. As provas para esta categoria são as manifestações violentas na América Latina, onde os manifestantes atacaram e destruíram símbolos e propriedades religiosas. Em algumas regiões foram cometidos crimes de ódio violentos contra líderes religiosos e fiéis. O Papa Francisco definiu o que ele denomina de perseguição educada, em que os valores em evolução e as novas normas culturais têm consignado as religiões ao que ele chama de ao silêncio e à obscuridade da consciência de cada um. Por exemplo, no Ocidente, o direito à objeção de consciência por motivos religiosos para os profissionais de saúde em relação a questões relacionadas com o aborto e a eutanásia já não está significativamente protegido pela lei. Mas o período em análise também registrou mudanças significativas para melhor. Registaram-se progressos importantes em termos de diálogo religioso e os líderes religiosos puderam desempenhar um papel cada vez mais importante na resolução de conflitos, ajudando a trazer as partes beligerantes à mesa das negociações. As visitas do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos resultaram na assinatura de um documento intitulado Fraternidade Humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Acontecimentos dramáticos no mundo, sejam eles em África, na Ásia ou mesmo no Médio Oriente, conduziram ao aumento sem precedentes das reivindicações mais graves, nomeadamente o genocídio. O relatório da liberdade religiosa reflete a missão da AIS de ser uma voz para aqueles que sofrem e são silenciados como resultado da perseguição. Como disse o Papa Francisco em 2015, num mundo onde as diferentes formas de tirania moderna procuram suprimir a liberdade religiosa, torna-se forçoso que os seguidores das diferentes tradições religiosas unam a sua voz para invocar a paz, a tolerância, o respeito pela dignidade e os direitos dos outros. Este foi então o vídeo final que nós apresentámos como síntese do nosso relatório. É por causa de tudo isto que nós vimos e ouvimos agora que é tão importante o trabalho e a missão da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Uma missão que precisa da ajuda de todos para poder continuar a ser a voz daqueles que não têm voz e continuar a levar ajuda aos quatro cantos do planeta. Resta-me agora agradecer a colaboração e a participação do Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que esteve connosco desde a Fundação Carlos de Gulbenkian em Lisboa. Agradecer também a participação da diretora da Fundação AIS, a Catarina Martins de Betancourt. Agradecer também toda a ajuda de toda a equipa que ajudou a preparar e a tornar possível esta transmissão em direto. Já agora a informação que houve cerca de 80 pessoas que nos acompanharam nesta emissão em direto, e uma palavra final de agradecimento para a agência Eclésia, que tornou possível esta transmissão do evento e também a sua divulgação. E mesmo para terminar, uma nota, quem quiser receber o sumário executivo, que é esta síntese do nosso relatório, basta que nos enviem o seu e-mail e nós faremos chegar o documento. Se quiserem receber o sumário executivo em papel, têm que nos fazer chegar então o nome e a morada e teremos todo o gosto em enviá-lo. A todos, muito obrigado.